Olá, começa agora o TV-TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. Reportagens e entrevistas especiais para aproximar você da Justiça do Trabalho. E no programa de hoje, repórter acompanha a gravação de um curta-metragem e conhece as normas que regulamentam a profissão de roteirista e diretor cinematográfico. Os preparativos para o 2º Seminário Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, promovido pelo TST. Uma entrevista com o advogado mexicano Oscar de la Vieja. O TV-TST está no ar. Um escreve a história, o outro dá cor, forma, vida. Apesar de viverem no mundo da fantasia, da imaginação, roteiristas e diretores, seja de cinema ou novela, por exemplo, trabalham pesado. E por trás de boas ideias e talento, existem normas que regulamentam a profissão. O repórter Alexandre Matula conversou com roteiristas e diretores e até acompanhou a gravação de um curta-metragem. Olha aí a entrada da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, em 1898. É tida como a primeira imagem de cinema em terras brasileiras, mas feita por um italiano, Afonso Segreto. 115 anos depois, aos trancos e barrancos, o cinema brasileiro até que ficou bem mais animado. Com tanta adrenalina, dá até vontade de escrever uma história, dirigir um filme, né? O cineasta Glauber Rocha deu a fórmula: uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Mas será que um filme só depende disso mesmo? Improviso? A maior parte das pessoas que vêm ao cinema não faz ideia de quanto é difícil fazer um filme. Dependendo da produção, são dezenas, centenas de pessoas envolvidas, entre técnicos e atores, e até milhares de pessoas se houver muitos figurantes. Mas existem no cinema duas figuras, dois profissionais que são indispensáveis para o sucesso de um filme. É o roteirista, aquele que cria e escreve a história. Ah, o meu personagem é um roteirista. Não, meu amigo, eu não estou dizendo que você vai ser um personagem roteirista. Eu estou explicando aqui que o roteirista escreve a história. Espera só um pouco aí. Tá. E tem também o diretor de cinema, o diretor cinematográfico, então é o diretor, que é aquele que pega a história e aí transforma em filme. Bom, agora sim, é com você, amigo. É o seguinte, você está no cinema e aí é um motociclista. Isso. E aí você recebe um telefonema e sai às pressas do cinema. Vamos lá, tenta uma vez. Ação! Alô? Invadiram o cinema! Invadiram o cinema! Corre, corre! Ah, brincadeira, vai. O ideal mesmo é aprender as técnicas cinematográficas com quem sabe. A faculdade de cinema tem duração de 4 anos. No Brasil existem 56 cursos superiores regulamentados, mas há também cursos livres, profissionalizantes. Só que não é a graduação que mostra ao público o profissional de talento indiscutível. Ou você nunca ouviu falar em um tal de Steven Spielberg? O diretor famoso cursou literatura inglesa na faculdade. E o brasileiro que apresentou ao público o Capitão Nascimento. Vai subir ninguém! Vai subir ninguém! José Padilha é administrador de empresas. E tem também um diretor e roteirista que é a cara de Nova York. O nome dele é Woody Allen. Conhece? Ele tem no currículo uma lista invejável de filmes. Nunca cursou cinema. Na verdade, ele nem se formou em nada. Mesmo que essa pessoa não tenha feito curso nenhum, que ele seja um autodidata,
mas talentoso e esse talento seja reconhecido pelo mercado. E alguém pegue uma peça dele e transforma num produto audiovisual. Quem sou eu para negar esse registro? Agora, não adianta o camarada chegar com 10 roteiros lindos e pedir um registro de roteirista, que para mim ele só se torna roteirista na medida de que algo que ele escreveu se tornou um produto audiovisual. Plano 11, take 1. Diretor cinematográfico. Filho de pai japonês e mãe brasileira, o paraense Rubem Shinkai, de 48 anos, é um profissional de múltiplos talentos. Se formou em engenharia mecânica, psicologia, jornalismo e hoje se divide entre a publicidade e o cinema. Foi na 7ª arte que o diretor e roteirista encontrou a felicidade profissional há 22 anos, inclusive dando aulas de cinema. Foi um aprendizado. É impressionante como tudo que eu passei como na minha vida acadêmica acabou servindo de alguma forma. Engenharia mecânica, lidar com os números, lidar com equipamentos técnicos, lidar com esse tipo de conhecimento, me facilitou muito o uso da câmera, a compreensão da câmera, a compreensão do comportamento técnico, né? A psicologia é o relacionamento humano. O trabalho do diretor é a linguagem, basicamente, né? A linguagem cinematográfica. Ele tem que entender do posicionamento de câmera, né? Ele tem que, através dos seus diversos posicionamentos de câmera, a criação de vários planos, ele começa então a escrever a história, né, do ponto de vista do audiovisual. Araguaia, Conspiração do Silêncio. Rubem Shinkai foi diretor assistente no longa-metragem baseado em uma pesquisa do diretor e roteirista Ronaldo Duque, que mostra a batalha travada no Araguaia entre o movimento armado e o exército brasileiro durante o período da ditadura. O roteirista Alex Vidigal ensina cinema para jovens em uma faculdade de Brasília. A paixão é escrever. Ele vê na criação de histórias para o cinema a sedução do espectador por aquela mensagem que o personagem que ele inventou pode transmitir. Hoje eu sou muito apaixonado por essa possibilidade, porque eu fico vendo que de repente, a partir dessa possibilidade, você consegue ter mais espectador no sentido de imersão, assim, no processo que a gente trabalha em roteiro, né? A possibilidade do espectador estar ali contigo de uma forma que você não precisa explodir nada, ou precisa, de repente, ir para outros espaços, outros sets de filmagem, né? Outras locações, mas sim você consegue prender uma pessoa nesse diálogo, assim. Roteirista e diretor de cinema têm as profissões regulamentadas pela mesma lei no Brasil, a Lei 6.533, de 1978. É uma norma que já completou 35 anos. Nós temos convenção coletiva, temos dissídio, temos database, que acontece no mês de maio, seja aqui no Rio de Janeiro, no caso da sede do STIC, ou São Paulo do Sindicine. E como não somos trabalhadores diferentes dos outros segmentos da sociedade, é considerado uma jornada de 8 horas. Só que não se faz um filme com 8 horas. Nós falamos 10 horas, mas o que seriam essas 10 horas? Seriam você acrescer da 8ª para a 9ª hora 50% em cima da hora trabalhada e da 9ª para a 10ª hora 50%. A partir da 10ª hora seria 100% em cima da hora trabalhada. Os sindicatos têm uma tabela de remuneração para os técnicos de cinema. O diretor tem um piso salarial que passa dos R$2.000 por semana. Já quem escreve a história... O roteirista hoje, pelo piso, seria uns 13 mil, 14 mil. Um roteirista de nome não faz por menos de 50 mil, sei lá. Em longa-metragem. Diretor tem várias coisas, ele pode virar sócio do filme, ou... Normalmente, como eu te disse, há uma característica histórica no Brasil de cinema autoral, muitas vezes esse diretor é o próprio dono do projeto patrimonial, ele é o próprio produtor.
se você tem interesse em seguir carreira na área do cinema, tem mais informações no site do Sindicine. Anote aí, www.sindicine.com.br. Momento Tira Dúvidas. Nós convidamos o ministro do TST, Hugo Scheuermann, para responder às perguntas da população sobre questões trabalhistas. Confira. Eu gostaria de saber se a gorjeta faz parte integrante do salário para os efeitos legais. Gorjeta é uma das parcelas que integra a remuneração. Quer dizer, ela não é salário propriamente dito, mas ela integra a remuneração. É uma parcela salarial que integra, então, a remuneração e tanto a lei prevê as duas hipóteses de gorjeta que integram a remuneração. Tanto aquela que é paga espontaneamente pelo cliente, como aquela que é cobrada, normalmente na nota, pelo empregador. Esses dois valores, eles devem integrar o salário, devem ser somados à remuneração para fins de férias, 13º salário, para fins de fundo de garantia. São, então, parcelas salariais. E no próximo bloco, saiba como estão os preparativos para o 2º Seminário Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, realizado pelo TST. A gente volta já. Um ambiente de trabalho saudável e seguro. Apesar desse direito estar previsto em lei, o Brasil registra uma média de 700 mil acidentes por ano nos locais de serviço. O assunto vai ser discutido durante o 2º Seminário Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, promovido pelo TST na próxima semana. Confira. Ficar nas alturas, na construção de prédios, só com cinto de segurança e bem preso. Separar cortes de carnes em frigoríficos exige luvas. E o que falar do setor de metalurgia? O uso de óculos de proteção é obrigatório. Essas são algumas regras básicas previstas em lei para garantir um ambiente de trabalho seguro. Apesar disso, o Brasil registra uma média de 700 mil acidentes por ano nos locais de serviço. A preocupação é tanta que o assunto veio parar aqui na Justiça do Trabalho, onde vai ser realizado este mês o 2º Seminário Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. O evento vai reunir cerca de 15 especialistas daqui e do exterior. Tudo vai ocorrer no plenário da Corte. Neste espaço, desembargadores, juristas, médicos vão mostrar como a maioria dos acidentes pode ser evitada com medidas que vão desde o uso de equipamentos de proteção individual até a atuação do judiciário, que analisa as denúncias de irregularidades. Este ano, os acidentes ocorridos no setor de transportes vão estar no centro das discussões. Nós queremos transmitir nesse seminário o conhecimento existente no ramo da engenharia, da medicina, da ergonomia, das várias ciências que atuam na prevenção, o que é possível ser feito para evitar que o acidente ocorra ou que o trabalhador adoeça no ambiente do trabalho. A palestra de abertura vai ficar por conta do juiz Ingo Sarlit. O magistrado tem doutorado em Direito e é pós-doutor pela Universidade de Munique, na Alemanha. Além disso, é professor titular da Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Aquilo que eu posso, evidentemente, buscar contribuir para esse debate é justamente tentar se embutir as questões constitucionais, a questão do direito fundamental ao meio ambiente do trabalho seguro e saudável, no contexto mais amplo dos direitos fundamentais ambientais, socioambientais, diria eu, e dos princípios do direito do ambiente. O magistrado esclarece ainda que uma das falhas do mercado de trabalho é achar que o pagamento de benefícios, inclusive ambientais, pode substituir a proteção dos empregados. Isso no ambiente geral também acontece de outras formas, quando se paga, por exemplo, os serviços ambientais ou aquele direito de poluição. Há, na verdade, violações da sua saúde que, evidentemente, não acabam sendo protegidas de fato com isso. Eu pago, mas não protejo de fato contra esses riscos. O coordenador do evento, Sebastião Oliveira, explica que nos 3 dias de debates, magistrados, empresários e trabalhadores vão tentar encontrar medidas para enfrentar a realidade
que tem saído cara para toda a população. Não é aceitável ainda hoje que 50 pessoas a cada dia no Brasil, que 50 pessoas dão adeus definitivamente ao mundo do trabalho, por volta de 10 por morte e 40 em invalidez total permanente. Isso tem um custo enorme para o país, para a Previdência, sem falar do custo emocional, a dor e sofrimento de todos os familiares daquele trabalhador. Quem quiser participar do seminário pode fazer a inscrição pelo site do tribunal. O endereço é www.tst.jus.br. A inscrição vai até o próximo dia 17 e é de graça. Tempo à disposição do empregador é o assunto da súmula número 429 do TST. Veja o que ela diz. A súmula número 429 do TST diz: considera-se à disposição do empregador, na forma do artigo 4º da CLT, o tempo necessário ao deslocamento do trabalhador entre a portaria da empresa e o local de trabalho, desde que supere o limite de 10 minutos diários. Tal noção veio do horário in itinere, que é o tempo em que um funcionário leva da sua casa até o local de trabalho, quando a empresa é de difícil acesso, e o transporte é fornecido diretamente pela empregadora. De qualquer parte do país, você pode entrar em contato e tirar as dúvidas sobre a Justiça do Trabalho. O lugar é aqui. O Eduardo Farias, de Brasília, tem algumas perguntas sobre hora extra. Como apurar os minutos de hora extra de um empregado que trabalha até às 10h35 da noite, ou seja, entra na hora noturna? Quando o trabalhador ele cumpre hora extra e essas horas extras não são compensadas, é devido para ele esse pagamento de horas extras ainda com adicional de 50%. Essa é a forma de cálculo da hora extra, né? Quanto à parte noturna, do horário noturno, a legislação considera o horário noturno a partir das 22 horas até as 5 da manhã, né? Isso significa dizer que, se o trabalhador laborou nesse período, ainda que seja extra, é devido a um adicional de 20% por conta do trabalho noturno. Como deve funcionar o banco de horas? Esse banco de horas ele tem que ter dado ciência ao trabalhador. O trabalhador ele tem que acompanhar, tem que dar ciência de quantas horas ele está devendo, quantas horas ele tem de crédito, quantas horas ele tem de débito, e essas horas elas têm que ser compensadas ou deduzidas num período de 1 ano. Né? Passados mais de 1 ano, esse banco de horas já é tido como inválido. O funcionário que trabalha 6 horas pode dobrar a jornada para ter folga no dia seguinte? A princípio, a legislação trabalhista ela não permite que um empregado cumpra mais de 2 horas extras por jornada, né? Se um empregado que trabalha 6 horas diárias quiser fazer mais 6 horas, isso está vedado, isso não pode, né? O que poderia dar de exemplo nesse caso, para que ele tenha folga compensatória depois, é durante a semana fazer 1 hora a mais ou 2 horas a mais durante vários dias, até chegar às 6 horas e depois ter a folga dele. Faça como Eduardo e mande a sua dúvida para nós. O caminho é o e-mail tv@tst.jus.br. E não perca no próximo bloco uma entrevista com o advogado mexicano Oscar de la Vieja. Eu volto em instantes, até já. Brasil e México. Quais as influências do país no direito do trabalho brasileiro? E do lado de cá, será que o Brasil tem servido de modelo para a Justiça do Trabalho mexicana? Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio o advogado Oscar de la Vega. Olá, muito bem-vindo ao TV TST.
É um prazer estar aqui, neste país maravilhoso, neste programa tão interessante. Ok. Eu queria começar a nossa entrevista sabendo do senhor quais são as impressões que o senhor teve aqui do Brasil com relação à nossa justiça trabalhista. Eu estou muito impressionado com o tamanho da economia brasileira. Eu também vejo que o futebol não é o esporte nacional nem para o México e nem para o Brasil. O esporte nacional, na verdade, é as disputas na área trabalhista. Há 3 milhões de casos que estão sendo processados pelos seus tribunais, isso é impressionante, e ambos os países são muito parecidos. Somos parte da América Latina e, ao mesmo tempo, nós temos grandes populações. O México tem 100 milhões e vocês têm cerca de 200 milhões de habitantes e nós temos um grande número de jovens e precisamos oferecer a eles a possibilidade de terem um emprego formal. E esse é um dos maiores desafios de ambos os países, como gerar mais empregos formais. Certo. Agora, com relação a essa questão da reforma trabalhista, muito recente, né? Agora no fim do ano passado, né, de 2012, o que a gente pode apontar, o que o senhor pode apontar para a gente como os fatos, as mudanças mais pontuais, mais importantes e que tiveram impacto mais direcionado na vida do trabalhador mexicano? O que fizemos foi flexibilizar o processo de contratação. Eu vou lhe dar exemplos específicos. Você agora pode contratar pessoas jovens para que entrem na sua empresa e elas podem trabalhar de 3 a 6 meses sem qualquer tipo de problema para o empregador ou responsabilização para o empregador, mas eles podem receber experiência nesse momento. A ideia é permitir que as pessoas das universidades tenham oportunidades para treinarem em certas áreas do mercado de trabalho. A segunda é estabelecer a possibilidade de pagar os trabalhadores por hora. Antes disso, nós pagávamos por dia, mas agora há a possibilidade de pagar por hora. Em terceiro lugar, é contratar indivíduos num contrato temporário de até 6 meses para ver se tem qualificação suficiente para realizar as atividades necessárias. E também a redução dos custos de demissão. No México, os casos demoram muito, 38 meses em média, e há um componente de salários que são os salários que são pagos durante o período de litígio. E os empregadores no México e no Brasil não são as multinacionais, são as pequenas e médias empresas. Portanto, esses elementos ajudaram essas empresas a sobreviverem. E no México, mais de 99% das empresas são pequenas ou médias empresas. E elas empregam mais de 70% da força de trabalho. Portanto, temos que apoiar essas empresas e temos que reduzir os problemas e conseguimos reduzir esses salários pagos durante o período do litígio e depois do segundo ano é apenas 1/3 do salário. A ideia é apoiar as empresas para que possam gerar mais empregos formais. Um grande debate que temos agora é sobre a terceirização. A terceirização é uma seção específica da nossa lei, que é a 15A, e o projeto de lei do Executivo foi muito claro, mas no momento que estava tramitando pelo Congresso, o resultado não foi muito claro. Então, estabelecemos algumas limitações para a terceirização e agora há um grande debate sobre isso no México. O que a gente pode apontar como semelhanças ou pontos na nossa legislação que podem servir ainda para a legislação mexicana? No que o senhor acha que o Brasil se destaca?
Da perspectiva mexicana, eu diria que temos que estabelecer um equilíbrio entre a flexibilidade e a proteção dos trabalhadores. Infelizmente, nós estamos competindo no mercado global e a Ásia tem sido muito bem sucedida, especialmente a Coreia do Sul, na área de produtividade. E esses são os nossos concorrentes que querem esses tipos de investimentos, os investimentos que todos os países querem atrair. E agora estamos modificando o nosso modelo muito tardiamente. Estamos chegando na festa muito tarde, mas temos que fazer o trabalho, temos que enfrentar as nossas realidades. E, como eu disse no começo, o grande desafio é gerar mais empregos formais, especialmente para os jovens. E esse é o objetivo. E eu acho que essa é uma grande similaridade. Ok. Muito obrigada pela entrevista e por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Bom, e o TV TST fica por aqui. Lembrando que você pode conferir outras notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelo Twitter, Facebook, YouTube e em tempo real pelo site tst.jus.br. Na semana que vem tem mais TV TST e eu espero você. Até lá!